Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar, mas primeiro quero deixar o título da mensagem de hoje para você, que é um título assim: Mas já foi dito que iria acontecer. Mas já foi dito que iria acontecer. Um título interessante para nós pensarmos nisto hoje, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, te agradeço por esta manhã. Eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, pedindo a graça do Senhor para a vida dele ou dela. E que o Senhor a abençoe e me abençoe no nome de Jesus. Que seja um dia agradável na presença do Senhor, com muitos sucessos vindos do trono da graça. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ao título de novo. Mas já foi dito que iria acontecer. Não se assuste, né? Já foi dito que iria acontecer. Vamos ler Levítico capítulo 27, o versículo 28, a parte B dele, o versículo 30 e 34. E vamos traçar um paralelo entre o que Deus falou com Moisés no Monte Sinai e que Jesus falou nos seus montes. Você sabia que Jesus tinha também os montes dele? É muito interessante você caminhar conosco nesta mensagem. Terminamos hoje o livro de Levítico, com 38 vídeos gravados só no livro de Levíticos. Se você for vídeo por vídeo, né, você vai desfrutar da palavra de Deus. Desde abril, né, agora até 31, acredito que 18 de abril, por aí 11 de abril parece, de 11 de abril a 31 de maio, estamos gravando vídeos somente no livro de Levítico e Deus está falando conosco poderosamente. Bom, leiamos então capítulo 27 de Levítico, versículo 28, a parte B, 30 e 34, que diz assim, na parte B do versículo 28, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. 30. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. E o versículo 34 diz, são estes os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Então vejamos aqui que estes mandamentos foram dados no Monte Sinai, né? O chamado Monte de Deus para os filhos de Israel. Por isso eu disse que Jesus tinha também os seus montes, né? Porque este era o monte de Deus, onde Deus preferiu, Deus separou, santificou aquele lugar para legislar, para colocar legislação, para falar com o povo de Israel quais seriam as regras que eles deveriam criar nelas. E em Levítico capítulo 27, se você for esmiuçar bem, você vai ler sobre o voto. Este voto aqui é o voto a Deus. Não é este voto eleitoral aí, que você vota num candidato que prometeu muita coisa e que depois não vai cumprir, você vai se sentir enganado por ele e por aí vai. Não é política, porque política é uma coisa tão suja que nem se deve ser mencionada hoje, quase que em boas famílias, né? Tá muito complicada a situação do voto na política. Mas Levítico capítulo 27 fala do voto a Deus. O que é um voto a Deus? É um negócio que você faz com Deus. Você pode ser cristão ou não cristão. Voto é entre um relacionamento que já existe ou um relacionamento que está por existir. Então, o não cristão, né, que quer ter um relacionamento com Deus, pode fazer voto? Sim, ele pode saber fazer o voto. Só que ele tem que saber o que é um voto. E o cristão que já tem um relacionamento com Deus, pode fazer um voto a Deus? Sim. Ele pode fazer um voto a Deus. Mas se lembre, quando você votar a Deus, você está fazendo uma proposta com um preço. Na medida que você estabelece o preço que você vai pagar, se Deus cumprir a sua proposta, pode ser uma bênção para você, uma bênção para outra pessoa, uma mudança na sua vida, desde que seja uma proposta que você faz para Deus. Você então, quando ele cumprir a parte que você votou a ele, você então agora não só tem a liberdade de cumprir ou não, mas você tem o dever de cumprir. Você deve a Deus e é um débito que você tem para com Deus e você tem que pagar. Então o voto é espontâneo, você não é obrigado a fazê-lo. Mas depois que fez e Deus cumpriu
o que você propôs, então você agora se torna devedor. E a Bíblia diz o seguinte: quando votares, Eclesiastes diz isso, quando votares, faça de tudo, parece que está no capítulo 5, faça de tudo para cumprir rápido o que você votou. Porque quem vota e não cumpre, para Deus é tolo, e Deus não tem prazer na vida do tolo. Pesado, não é? Então é melhor não votar do que votar e não cumprir. E o seu voto pode ir em várias coisas. Você vai ver Jefté, né, um juiz de Israel, votando e dizendo que o primeiro que saísse da sua propriedade, né, que aparecesse, ele consagraria ao Senhor, e sai a filha dele. E ele teve que cumprir o que votou, e Jefté cumpriu o que votou. Então, é muito importante você saber que você pode votar, espontaneamente fazê-lo, não é obrigado. E ali você vai ver vários votos, né? Se você ler o capítulo 27. Mas eu quero entrar em você num assunto muito sério, que é muito além dos votos. O que é? Deus estava preparando o povo para quando entrasse na terra prometida. E qual o procedimento que eles teriam? E voto é um desses procedimentos. Mas por que Deus estava falando tanto de voto e depois fala do dízimo? E isso aí, falando de votos e dos dízimos, envolve três coisas importantes. O votante, né? Além de Deus, envolve o votante, porque é somente direcionado a Deus, envolve aquilo que ele votou em pagar, que é o objeto, o animal, ou a sua casa, ou que ele votou em pagar, e envolve também o sacerdote. Esta é a parte muito séria, porque o votante levaria o que votou, a oferta, ao sacerdote, e a avaliação da oferta viria pelo sacerdote. Mas é engraçado, é que Deus fala tão sério sobre aquilo que foi votado como consagrado e santificado a Deus, que já não toca mais para o votante. Esta parte, esta palavra de Deus tão séria quanto a santificação daquilo que foi votado, é direcionada ao sacerdote. Você vai analisar, você vai avaliar e você vai saber como oferecer, como usar isto. Porque é santo ao Senhor. Mas por que dessa seriedade? Porque Deus estava falando. Seria porque Deus estava preocupado em um desvio dos sacerdotes no futuro? Como desviaram os filhos de Arão, Nadab e Abiú? Eles desviaram do propósito. Será que Deus, no seu supremo conhecimento, na sua suprema sabedoria, já estava sabendo que esses sacerdotes não seriam fiéis? Porque quando você vai ver o montante de ofertas e de dízimos que o povo entregava, era montões e montões. Então precisava de ter gente honesta administrando isso. Gente honesta trabalhando isso e gente consagrada ao Senhor. Por isso Deus dizia: sacerdote, você precisa ser santo, como eu sou santo, porque você vai trabalhar com coisas santas. Mais tarde, quando você vai estudar a Bíblia, você vê então sacerdotes morrendo porque perderam a visão, deixaram de obedecer a Deus. Deixaram de respeitar aquilo que o povo oferecia a Deus. E começaram a usurpar aquilo que era de Deus. A tirar para eles aquilo que era de Deus. E Deus diz em certo momento: vocês estão me roubando. Ladrões e ladrões previstos por Deus, preditos por Deus. Volta ao título da mensagem. Mas já foi dito que isso aconteceria. Deus estava cuidando do seu povo. E Deus queria que os seus líderes fossem honestos, fossem fiéis a eles. Deus não os abandonaria na sua fidelidade, na sua santificação diária, momento a momento. Mas eles se esqueceram das palavras de Deus.
Vamos então traçar um paralelo do monte de Deus, porque a Bíblia diz: estes foram os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. Para o povo seguir, os sacerdotes seguir e Deus se agradar e acampar no meio deles. Foi o mandamento que Deus deu para eles. Vocês serão fiéis no que votarem, nos teus dízimos. Vocês serão fiéis quando se apresentarem a mim. O primogênito do animal é meu, da frutificação é minha. E vocês vão trazer até mim. Mas Deus diz: sacerdotes, não se percam, não se envolvam, não se tornem corruptos. E Deus falou tanto, mas eles se esqueceram mais tarde da palavra de Deus e começaram uma rede suja, nojenta, de corrupção na liderança do povo de Deus. Vamos então falar dos montes de Jesus, paralelo ao Monte Sinai, o monte que Deus escolheu para falar e para manifestar ao povo. Jesus também escolheu montes. A Bíblia diz que tinha uma multidão diante de Jesus, lá em Mateus capítulo 5. E Jesus então sobe para o monte, os seus discípulos se aproximam dele, e Jesus então começa, a falar com eles. Principalmente com os seus discípulos que estavam pertinho dele. Ele falava com eles. E nessas falas de Jesus, Jesus disse: vocês vão se assustar com as minhas palavras, mas eu quero falar agora com os bem-aventurados. E Jesus traz 9 bem-aventuranças na sua palavra ao povo. Ele diz: bem-aventurados que choram. Mas não eram os que dão gargalhada, não os que riem, os que, eu tô rindo à toa, acontece que a vida é boa, e um sorriso ajuda a melhorar. Não tem um cantante que diz isso? Ele não está falando para essas pessoas, ele está falando bem-aventurados que choram. Vocês serão consolados. E ele fala da segunda bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados mansos. Na terceira bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele então segue falando: bem-aventurados misericordiosos. Ele diz: bem-aventurados os puros de coração. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque vocês são justos e os injustos querem matar, querem perseguir vocês. Ele diz: bem-aventurados os que vos injuriarem e vos perseguirem. Se eles estiverem injuriando a você e perseguindo vocês, não se preocupem com isso. Bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome. E ele fala 9 vezes: vocês que estão nesta classe são bem-aventurados. E ele estava dizendo que isso iria acontecer, que a perseguição iria aumentar por aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que não têm espírito avivado por aí, que querem ser melhor que os outros, que vivem aí nessa metodologia emotiva aí, emocional, né, motivadora, de que você consegue, você pode, você é um gigante. Nada disso. Jesus falava para um povo simples e dizendo: a simplicidade de vocês agrada a Deus. Mas tenham bom ânimo, sejam tranquilos, porque aqueles perseguidores contra vocês são malditos, mas vocês serão bem-aventurados. Jesus estava dizendo isso para eles. Olha, vocês vieram ao pé do monte aqui, vocês vieram acerca de mim, para vocês ouvirem que Deus quer vocês bem. Vocês fazem parte do reino de Deus. Essa turminha aí que você viu, que eu acabei de ler,
os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, nesta imundícia aí. Hoje eu fui ver um rapaz que botou uma pornografia na página dele, e eu falei, mas parece que esse rapaz é cristão. Eu fui na página dele e ele mistura pornografia na sua página com propagandas de igreja, e na página dele tem pornografia, propaganda de igrejas que não são cristãs, algumas igrejas pervertidas, e também bruxaria na página dele. Ele mistura tudo, e eu mandei uma mensagem para ele: realmente você é cristão ou não? Você é cristão ou não? Você é esse dos bem-aventurados? Ou você é um perdido perseguidor ao evangelho de Jesus Cristo, botando essas porcarias aí e defraudando aquilo que é ser cristão? Tem tanta gente perdida, dizendo ser alguma coisa. Mas Jesus falou: vocês, desse grupinho aí maravilhoso que eu estou chamando, são bem-aventurados. E quando falarem mal de vocês, não se preocupem. Não se preocupem, vocês serão bem-aventurados. Grande é o vosso galardão nos céus. Vocês fazem parte do reino de Deus. Mas já foi dito que iria acontecer. É o título da nossa mensagem. E é então Jesus, em Mateus capítulo 24, ele escolhe outro monte, o Monte das Oliveiras. E Jesus, no Monte das Oliveiras, chama em particular os discípulos, porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra quando fora mostrado para ele a beleza do templo. Oh, que maravilha esse templo! Não tem nada mais importante em Israel do que esse templo, em Jerusalém do que esse templo. Que templo magnífico! E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta estrutura toda vai se tornar um monte de pedra. Aquilo assusta. E os discípulos, então, curiosos, o seguem, e ele vai para o Monte das Oliveiras. Os discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, quando será que isso irá acontecer? E será a vinda do nosso Messias? Quando será, Senhor? E Jesus diz: escute uma coisa. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. A cautela é de vocês para que ninguém vos engane. E você que é cristão e faz parte da igreja de Jesus, porque antes falávamos para Israel, no monte de Deus, o Monte Sinai, agora Jesus está falando no Monte das Oliveiras. Vocês têm que ter cautela para não serem enganados. Sejam firmes na palavra, constantes na palavra, para não serem enganados. E se vocês forem enganados, vocês serão perdidos no meio dos perdidos. E Jesus está dizendo, isso é dito no versículo 4 do capítulo 24. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos, no versículo 5, virão em meu nome e enganarão a muitos. Amados irmãos, que grande é esta multidão de falsos pastores, falsos líderes, mercenários, ladrões, fornicários, desonestos e infiéis, que assumem os púlpitos e as plataformas, pregando aquilo que a Bíblia não prega, dizendo aquilo que a Bíblia não diz, e na sua ganância elaboram mensagens lindas, viajam de norte a sul, de leste a oeste, penetrando no centro, em qualquer parte que lhe seja proposto para pregar um sermão que Deus não falou, e por isso Deus não cumpre o que eles dizem, porque Deus não falou. E se houver algum sinal disso, é do diabo e não de Deus, porque o diabo veio para enganar, e esses enganadores, por mais que pareçam cristãos,
trabalham pro diabo, são mensageiros do diabo, podem ter aparência de santo e falar no nome de Jesus, mas são demônios encarnados, pastores e mais pastores, roubando o povo, roubando dízimos, com as suas palestras lindas sobre dízimo, até atacam as pessoas e dizem: se vocês não dizimarem, se vocês não ofertarem, vocês serão ladrões. E você, com medo, dizima e oferta. E os ladrões que te pregam são os mesmos que passam a mão no dinheiro, que deveria ser santificado a Deus. Coisa santa para Deus. Estamos vivendo um momento que Jesus pede de você e de mim cautela. Muita cautela. Verifique tudo dentro da palavra de Deus. E se o homem de Deus é honesto, ele presta relatório do que faz, das coisas santificadas a Deus. Ele não esconde, ele é fiel a Deus, fiel ao povo, fiel à sua família, fiel à sociedade. Mas se ele é um ladrão, ele vai esconder os números para que você não saiba que ele está roubando as coisas de Deus, as coisas que você sacrifica ao Senhor, o seu voto, o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus tenha misericórdia de você, que você seja cauteloso, mas que você busque a Deus e busque orientação de Deus e não se deixe enganar pelos mensageiros de Satanás, que hoje usam a Bíblia, usam os seus iPads, os seus celulares, para pregar a você uma mensagem elaborada na ganância para arrancar de você tudo o que pode arrancar de você. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas eu volto ao título dessa mensagem. Não se engane e nem se assuste, porque o próprio Jesus disse, e o título da mensagem é: mas já foi dito que iria acontecer. Então você não está desavisado. Você foi avisado. Deus abençoe você e família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser, com um novo livro da Bíblia. Deus te abençoe no nome de Jesus.